Nós estamos aqui em continuidade às aulas para o concurso do Tribunal Regional Eleitoral. Estamos aqui objetivando a resolução 23456 e fazendo comentários. Vamos fazer comentários agora ao artigo 11 dessa resolução. Atenção, o artigo 11 sempre caiu em concurso público. Então, tem uma grande tendência de ser repetido, né? Não podem ser nomeados, diz o artigo 11 da resolução 23456, para compor as mesas receptoras de votos e as de justificativa, bem como para atuar no apoio logístico, que são aqueles funcionários que dão aquele apoio, Código Eleitoral, artigo 120, parágrafo 1º, inciso 1 a 4, e Lei 9.504, artigo 63, parágrafo 2º. Quem não pode? Os candidatos e seus parentes. Atenção, ainda que por afinidade. O que seria afinidade? Genro, sogra, certo? Até o segundo grau, inclusive o cônjuge. Embora a lei não fale em união estável, aqui está incluído também, certo? Os membros de diretórios de partidos políticos. Repara, na prova eles vão perguntar, filiados a partidos políticos? Filiados a partidos políticos podem ser mesários. Essa é uma pegadinha. Ou seja, só não pode o membro de um diretório do partido. Os partidos têm diretórios nacionais, diretórios estaduais e municipais. E ainda assim, olha que detalhe, desde que exerçam função executiva, certo? Ainda estão impedidos as autoridades e agentes policiais, né? Então não pode ser mesário juiz, promotor, delegado de polícia, certo? Agentes policiais da Polícia Civil, Federal, Militar, bem como, agora vem uma pegadinha, funcionários no desempenho de cargos de confiança do Poder Executivo. Aí o que eles perguntam na prova? Funcionários no desempenho de cargos de confiança do Poder Legislativo? Legislativo pode, não pode Executivo. Aliás, essa lei está muito mal feita, né? Porque o assessor de um vereador, cargo de confiança no gabinete do vereador, pode ser mesário, né? E o assessor do prefeito é que não pode, porque o prefeito é cargo do Poder Executivo. Reparem como é, né? A questão não é fácil. Os que pertençam ao serviço eleitoral. Ora, os que pertençam ao serviço eleitoral também não podem. Os eleitores maiores de 18 anos. Isso também, menores de 18 anos. Isso é muito importante. Já caiu em vários concursos. O menor de 18 anos não pode ser mesário. Certo? Não pode ser mesário. Então, nós temos essa questão aqui para ser colocada. Para as mesas que sejam exclusivamente receptoras de justificativa e para atuação com apoio logístico, não se aplica a vedação do inciso 4. Então para a mesa justificativa de voto, pode trabalhar quem? Pode trabalhar nada mais, nada menos do que o quê? Quem pertence ao serviço eleitoral. Certo? Quem pertence ao serviço eleitoral não está nessa vedação. Na mesma mesa, receptora de votos, é vedada a participação de parentes em qualquer grau ou de servidores da mesma repartição pública ou empresa privada. Isso também é importante. Naquela sessão eleitoral é proibida a participação de parentes, aqui já é em qualquer grau, não é só até o segundo grau, certo? Como está lá anteriormente. Qualquer parente ou servidores da mesma repartição pública. Servidores da mesma repartição pública. Quer dizer, repartições públicas diferentes, não há impedimento. Ou empresa o quê? Privada. Vamos imaginar, vários mesários da Petrobras, vários mesários da empresa Vivo, claro, não podem estar juntos, todos trabalham nessa empresa, trabalhando como mesários naquela eleição. Não se inclui na proibição do parágrafo 2º os servidores de dependências diversas do mesmo ministério. Então tem lá o Ministério da Agricultura e tem servidores de dependências diversas, estão fora da exclusão. Também servidores de dependências de secretarias de Estado, de secretarias de município, autarquias ou fundações públicas de qualquer ente federativo. Sociedades de economia mista ou empresa pública, ou seja, por exemplo, na Petrobras tem vários mesários que estão trabalhando, mas um é de servidores de uma dependência diversa da outra. Aí pode, certo? Aí pode.
certo? Não há impedimento. Não, o que a lei está proibindo, o que a resolução do TSE está proibindo, é uma espécie de conchavo, todo mundo ali daquela mesma repartição, daquele mesmo andar, daquele setor, etc. Né? Nem os serventuários de cartórios judiciais e extrajudiciais diferentes, certo? Então, essa é uma pergunta muito provável de cair, certo? E se você estiver apenas com o Código Eleitoral, você não vai acertar, porque isso está na resolução do TSE. Por isso que eu peço que você me acompanhe aqui para ter sucesso, porque a leitura e os comentários que nós estamos fazendo do texto dessa resolução fazem a diferença no concurso público. Parágrafo 4º. Os nomeados que não declararem a existência de impedimentos incorrerão numa pena estabelecida no artigo 310 do Código Eleitoral. Aí nós vamos ter que ir naquela lei que é minha, certo? E da Ana Luísa, é uma resolução. Aqui nós temos a legislação que eu falei para vocês em aula passada, que vocês podem adquirir, né? Que é o Código Eleitoral. Nós vamos lá no artigo 310. Vamos dar uma paradinha aí só para ver o artigo 310. Pois bem, o artigo 310 diz: praticar ou permitir o membro da mesa receptora que seja praticada qualquer irregularidade que determine a anulação da votação. Detenção até 6 meses. Repara, a lei trata isso como crime eleitoral, certo? E atenção, quando o Código fala detenção até 6 meses, eu quero chamar a atenção para o artigo 284 do Código, que diz: sempre que este Código não indicar o grau mínimo, atenção no que eu estou dizendo, entende-se que será de 15 dias para a pena de detenção e 1 ano para a pena de reclusão. Ou seja, então você aqui fique atento, porque se o mesário não declarar esse impedimento, a resolução do TSE está tratando isso como delito, como crime, não apenas como uma infração. Parágrafo 5º do artigo 11 da resolução. Voltamos lá, agora à leitura e aos comentários. Na hipótese de escolha superveniente de candidato que atraia o disposto no inciso 1, certo? A impugnação poderá ser apresentada no prazo de 3 dias, contados do pedido de registro da candidatura. Isso é importante. Todo candidato, para se tornar candidato, tem que requerer o registro da candidatura, certo? Então, o candidato não pode ser mesário. Se isso acontecer, esse é um motivo para se impugnar, certo? Para se impugnar, está aqui previsto. Muito bem. Continuando, artigo 12. Os componentes das mesas receptoras de votos serão nomeados de preferência entre os eleitores da própria sessão eleitoral, e entre estes, os diplomados em escola superior, os professores e os serventuários da Justiça. Código Eleitoral, artigo 120, parágrafo 2º. Qual é a preferência então, gente? Vamos anotar aí no caderno? Vamos passar uma caneta destaca-texto na sua resolução? Vamos em frente. Qual é a preferência? Eleitores da própria sessão, que são os mesários. Claro, se tem uma comunidade perigosa, imagina eu chegando lá, todo arrumadinho, que ninguém me conhece, posso até sofrer um atentado à violência física. Então, no caso, geralmente são eleitores que são acostumados ali, pessoas daquela região, que são os próprios mesários, tá? E também a preferência são mesários diplomados em escola superior, mesários professores e os serventuários da Justiça. Lembrando que serventuário da Justiça pode ser mesário, mas não da Justiça Eleitoral. Cuidado com essa pegadinha, porque há um impedimento do serventuário da Justiça Eleitoral, certo? Muito bem. A convocação para os trabalhos eleitorais, diz a resolução, deve ser realizada em regra entre os eleitores pertencentes à zona eleitoral da autoridade judiciária convocada, excepcionadas as situações de absoluta necessidade mediante autorização do juízo da inscrição, ainda que se trate de eleitor voluntário. Ora, então qual é a regra? Eleitores que pertencem à própria zona eleitoral, ao juiz eleitoral, que é a autoridade judiciária que vai convocar esses eleitores, né? A inobservância, gente, desses pressupostos poderá, diz a resolução, resultar na nulidade da convocação, impedindo a imposição de multa, né, pela Justiça Eleitoral. Artigo 13. O juiz eleitoral nomeará, dentro de um prazo, os membros das mesas receptoras. Que prazo é esse? Aqui a resolução fala até 3 de agosto, porque são 60 dias antes da eleição, Código Eleitoral, certo? São nomeados os mesários. E
mesários e da justificativa. Instaladas as seções também nos estabelecimentos penais e unidades de internação. Estabelecimentos penais. Então, por quê? Porque nós temos eleitores que não estão condenados com sentença transitada em julgado, né? Por exemplo, o exemplo Fernandinho Beiramar, famoso, né? Ele está condenado com a sentença transitada em julgado, então ele não pode votar. Mas aqueles presos provisórios, que ainda não têm a condenação transitada em julgado, gente, é aquela que acabou, não cabe mais recurso. Esses presos podem votar e vai ter sessão eleitoral instalada nos presídios. E unidade de internação também é possível dos adolescentes infratores, certo? Então, fiquem atentos a esse aspecto e vamos continuar aqui os estudos do direito eleitoral em sequência.